Então, pessoal, vamos para a terceira parte da aula de planilhas Google. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar com fórmulas e funções. Tá? As fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores numa planilha. E sempre, para começar uma fórmula, nós sempre iniciamos com o sinal de igualdade. Antes de começarmos as fórmulas, vamos ver aqui os operadores matemáticos usados dentro das planilhas. Para fazer alguma soma, nós vamos utilizar o operador do sinal de mais. Para fazer subtração, o sinal de menos. Divisão é o barra. Multiplicação é o sinal de asterisco. E exponenciação, o sinal de potência, é o sinal de circunflexo. Por exemplo, se você colocar assim, 2 ao quadrado. Aí nós usamos 2, circunflexo, 2. Se fosse 2 ao cubo, 2, circunflexo, 3. E assim vai. Vamos ver esse exemplo na planilha. Então, nós temos aqui, queremos fazer a soma. Vamos fazer a primeira aqui da linha 1. A soma desses dois valores, do 154 e o 30. Nós poderíamos fazer assim, ó, sinal de igualdade, sempre para começar uma fórmula, e colocar 154 mais 30, como se fosse uma calculadora. E aí você dá Enter. Quando você faz isso, automaticamente ele já dá a soma. Só que em planilhas, nós usamos as referências. O que é referência? Onde que está o sinal, o valor 154? O valor 154 está na célula B1. Onde que está o valor 30? Está na célula C1. Então, quando formos criar a fórmula, nós não vamos digitar os números. Por quê? Vamos supor que aqui eu mudo o valor. Em vez de 30 aqui, eu vou colocar aqui 60. Então, é 154 mais 60. Mudou o número. A planilha é para que esse cálculo seja automático. Se eu digitei o valor, olha só, eu digitei o 154 e ficou mais o 30 que estava antes. Então, nós não vamos fazer assim, nós vamos usar a referência da célula. Então, o 154 está na célula B1, mais, e o meu 60, no caso antes era o 30, né? O meu 60, o meu valor 60 está na célula C1. Então, independente do valor que está dentro da célula, nós vamos colocar referência e a planilha vai fazer o cálculo automaticamente. Então, vamos supor, se eu der Enter aqui agora, ele já faz a conta. Vou colocar aqui o valor 30 que estava antes. 30. Ele dá o valor. Por quê? Ele fez o cálculo com a referência da célula. Vamos fazer agora com subtração, a célula de baixo. Eu quero fazer o cálculo de subtração do 50 e o 20. Só que nós não vamos usar o 50 menos o 20. Nós vamos usar o B2 menos, o sinal de subtração é menos, o hífen, menos C2. Se eu fizer isso, olha só, automaticamente ele já dá o cálculo, ok? Então, usando referência das células e sempre usar o sinal de igualdade antes. Agora vamos à divisão. Sinal de igualdade, agora é o B3, barra, divisão é barra, vezes C, divisão, barra, dividido pelo C3. Número 2 está na coluna C, linha 3. Ok? Se eu der Enter aqui. Gente, outra coisa. Observe que eu estou colocando um espaço aqui para deixar visível a fórmula para vocês. Tá? Mas se eu não deixar esse sinal de espaço aqui, o que acontece? E o der Enter, já vai ficar os valores, olha só. Eu estou deixando espaço para mostrar a referência da célula. Quando você criar a sua fórmula, você vai deixar sem espaço, tá? Agora vamos à multiplicação. Multiplicação é o sinal de igualdade. O meu 6 está na B4. Eu posso clicar também. Asterisco vezes C4. Enter. Agora, a exponenciação, a potência. Eu quero, por exemplo, 3 ao quadrado. O que eu faço? Esse valor que está aqui na B5 ao quadrado, igual B5, sinal de circunflexo, 2. Eu quero ao quadrado. Então, ele vai pegar o número que está aqui e colocar.
Agora observe aqui que nós podemos fazer também operações com constantes. O que é um constante? É um valor numérico que você pode colocar dentro da sua fórmula. Por exemplo, eu quero multiplicar um valor qualquer, por exemplo, um valor que está aqui na célula A3, com uma constante. Eu vou multiplicar, vou usar o operador asterisco, multiplicado por 10. Então, vamos à planilha. Então, vamos supor, eu tenho aqui, o meu 50 está na célula A3. Então, eu vou colocar aqui, sinal de igualdade, digitar A3 vezes, por exemplo, 10. Número qualquer. Se eu der Enter, ele busca automaticamente o valor que está aqui e multiplica por 10. Se eu mudar aqui o valor, por exemplo, colocar 3. Olha lá, 3 vezes 10. Se eu colocar 2, 2 vezes 10. Tá? Então, eu posso multiplicar o valor de uma célula também por uma constante. Observe agora uma planilha aqui já pronta, já deixei pronta aqui, já digitado. E nós temos alguns valores aqui, por exemplo, 213, 145 e 100. Eu quero somar esses valores, mas eu não quero nem fazer na calculadora e eu também não quero digitar esses números exatamente, os números, eu quero colocar a referência da célula. Então, para criar uma fórmula simples, sinal de igualdade, o meu 213, o valor 213 está na célula A2. Então, eu vou digitar A2, eu quero somar, mais B2, que é o valor do 145, que está na célula B2, e o 100 está na C2. Então, mais C2. Então, de uma maneira bem simples, eu vou somar esses valores. Vou dar Enter aqui, ele já deu o resultado. Observa que quando você está criando a fórmula, o próprio planilha Google, ele já dá um valor aqui em cima, um resultado, tá? E já coloca algumas cores também das células. Então, fórmulas simples. Nós podemos também trabalhar e prestar muita atenção na questão da prioridade dos operadores. Na matemática, o que acontece? Quando você está criando uma expressão matemática, o que é feito primeiro dentro de uma expressão é a exponenciação, é a potência. Depois, em segundo lugar, fica a multiplicação e divisão, ou vice-versa, porque depende da ordem que vem acontecendo a multiplicação e divisão. Por exemplo, se a divisão vier primeiro, é feito primeiro. E em terceiro lugar, aqui na ordem de prioridade, é a adição e subtração, ou vice-versa. Então, observe aqui, eu tenho igual, 3, circunflexo, 2, mais 10. O que é feito primeiro nessa operação matemática aqui, nessa expressão? 3, potência, 2. É feito primeiro a exponenciação. Então, ele vai fazer 3 ao quadrado, 9. Depois, soma com 10. Então, olha só. Vou tirar o sinal de espaço. 19. Então, ele fez 3, circunflexo 2, fez a potência 3 ao quadrado, 9, mais 10. Tá? Agora, olha essa outra expressão. 10 menos 5 vezes 2. Nessa operação, o que é feito primeiro? Não tem exponenciação. O próximo é multiplicação e divisão. Então, no caso aqui, eu tenho uma multiplicação. Vai ser feito primeiro. Então, 10 menos 5 vezes 2, 10. 10 menos o 10 aqui. Então, aqui tem que dar como resultado 0. 10 menos 10, 0. Outra coisa, igual na matemática, lá na terceira série que a gente aprendeu a questão de expressão matemática e usar parênteses. A diferença dessa fórmula aqui para de baixo é que essa aqui tem parênteses. Então, não vai ser feito a prioridade da multiplicação, porque eu vou fazer o meu parênteses primeiro. Então, na planilha também funciona dessa forma. Então, ele vai fazer primeiro 10 menos 5, vai dar 5 vezes 2. Então, aqui, a fórmula já vai ficar diferente. Vai ficar o resultado 10, diferente daquele outro lá que tinha dado 10 menos 10, 0. Ok? Agora, observa essa fórmula. Nós temos aqui na prioridade 2, multiplicação e divisão.
E nós temos nessa fórmula multiplicação e divisão. O que vai ser feito primeiro? Nesse caso, vai ser o operador que vai ser feito primeiro vai ser o que vier antes, por exemplo. Vai fazer a divisão e depois a multiplicação. Então, olha só, ele vai fazer o 10 dividido por 2, 5, depois vezes 5. 5 vezes 5, 25. Tá? Então, essa questão de prioridade dos operadores, super importante na hora de criar a planilha. Ok? Agora, observe essa planilha. Vamos supor que você queira somar todos esses valores. Então, como nós aprendemos anteriormente, nós poderíamos utilizar o sinal de igualdade e somar célula por célula. Colocar, por exemplo, A2 mais B2 mais C2 mais D2 mais E2 até a L2. Mas aqui, para evitar a digitação, nós podemos usar algumas funções. E essas funções estão nesse símbolo aqui, ó, nesse sinal de autossoma. Se você clicar nessa setinha, nós temos algumas funções. Nós vamos ver essas básicas: soma, o média, o continuum, o máximo e o mínimo. Nós vamos usar nessa primeira aqui a soma. O que é a função? Você pode pegar um intervalo de dados e usar uma palavra, que é uma palavra que é utilizada, né, para fazer diferentes tipos de cálculos. Então, por exemplo, se eu colocar sinal de igualdade, digitar a palavra soma, que é uma soma que ele faz ele dá um resultado de um intervalo de dados. Então, quando eu faço isso, eu vou abrir o parênteses aqui, deixa eu colocar o sinal de igualdade para ficar maior a letra. Então, eu posso colocar, por exemplo, igual soma. A minha primeira célula, né, a ser somada é a A2. Então, a função soma, a sintaxe dela é essa. Aí eu coloco o sinal de 2 pontos e coloco a última célula. A última célula a ser somada, o valor aqui 25, está na L2. Então, eu posso colocar aqui L2 e fechar parênteses. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma soma deste intervalo, de A2 até L2. Então, ele vai pegar daqui até aqui e soma. Olha só. Ele deu o resultado, tá? Então, a função soma, por padrão, para mostrar o intervalo entre um valor e outro, é o sinal de 2 pontos. Poderia ser feito assim também, olha só. Deixa eu apagar. Usando função também. Sinal de igualdade, soma, abre parênteses. Eu posso colocar A2, vamos supor que eu quero somar janeiro, junho e dezembro. Janeiro está na A2. Junho está o valor de junho está na F2. Então, eu posso colocar assim, ó, ponto e vírgula, F2, ponto e vírgula, e o dezembro está na L2. Então, eu quero somar esses 3 meses e fechar parênteses. Aqui, no caso, o sinal de ponto e vírgula significa E. Então, eu vou somar o A2, e o F2 e o L2. Tá? Vou tirar o espaço aqui. Ele somou só o 213, mais o 70, mais o 25. Tá? Façam o cálculo aí, veja se isso está certo, se é esse resultado mesmo. Tá? Então, usar o sinal de ponto e vírgula significa E. Usar o sinal de 2 pontos significa o intervalo de onde até onde. Vou colocar de novo aqui. Aí ele faz o cálculo do ano todo, dos valores do ano inteiro. Tá? Nós temos também outras funções. Vamos ver agora. Vamos ver aqui as funções básicas utilizadas em planilhas. Por exemplo, para somar. Nós vimos anteriormente que a função soma você pode somar assim na horizontal, mas pode ser também na vertical. Então, nós temos aqui os itens e os preços. Eu quero somar esses preços. Então, nós podemos usar o sinal de igualdade, escrever soma, entre parênteses. A primeira célula a ser somada está na B3. Então, eu coloco B3. E a última célula a ser somada está na B12. Então, B3, 2 pontos, B12. O que acontece? Ele vai somar esse intervalo todo aqui. E aí eu fecho parênteses.
E aí basta dar Enter. Ele fez o cálculo aqui dessa soma do B3 até o B12. Então, fez aqui também na vertical, tá? Então, essa é a função soma. Outra função comum e muito utilizada é a função média. O que é a média? Matemática. Média aritmética básica. É somar todos os valores e dividir pela quantidade de itens. Então, nós temos aqui 10 itens. O meu valor total deu 279, mas a média ela já faz esse cálculo. Ela soma e divide pela quantidade de itens. Então, por exemplo, eu posso colocar igual, a função média já faz isso. Média, de onde até onde? Eu quero fazer a média desses valores, da B3 até a B12. Então, eu coloco B3, 2 pontos, B12 e fecho parênteses. Se eu fizer isso, ele já faz o cálculo, que é o 279 dividido por 10. Olha só, deu 27,90, certinho. Tá? Outra função importante é quantidade de itens. Quantidade de itens aqui, para eu saber quantos itens, é o conte.num. Eu quero saber quantos itens tem aqui. Tá? Então, o que eu faço? Sinal de igualdade, digito conte.num. Vou contar quantos números tem daqui até aqui. Então, da B3 até a B12. Quantos números tenho da B3 a B12? 10 números. Para ter certeza se funcionou, vamos supor que no item 1 aqui eu vou apagar esse número 30 aqui, vou dar um delete. Então, agora temos 9 números, vou apagar esse outro. 8 números, certo? Então, ele conta quantos números. É o conte.num. Conta quantos números. Observa aqui que o valor mudou. O valor da minha média, o valor também do total. Tirei os valores aqui. Então, tudo muda automaticamente com a utilização das funções. Eu vou dar Enter. A próxima função é a função máximo. A função máxima ele mostra qual é o maior número digitado aqui. Vou voltar com os valores aqui. Esqueci quais são. Era 30 e 20, sei lá. Tá? Pode ser qualquer valor. É isso mesmo. Máximo. A função máximo, nós colocamos igual o próprio nome dela. Máximo. De onde até onde? Qual o maior número de B3 até a B12? B3, 2 pontos, B12. Se eu fizer isso, ele vai mostrar qual que é o maior número nesse intervalo. Qual o maior número nesse intervalo? É o 120 aqui, ó. Ele já mostra. Aqui, como a planilha é pequena, se eu perguntasse para você, você já me falaria, é 120. Mas se eu tiver uma planilha de 1000 itens, até procurar qual que é o maior número, qual o maior valor, para o mínimo a mesma coisa. Igual, mínimo, qual que é o menor número da B3 até a B12. Automaticamente ele vai me dar o menor valor. É 3. Tá? E uma função bacana, bem interessante, é a função de data. Ele mostra a data atual do sistema. Então, você pode colocar igual, hoje, abre e fecha parênteses, sem argumento nenhum. E aí você vai dar Enter. Quando você der Enter, automaticamente ele mostra a data atual, a data que está no sistema aqui embaixo, tá? Se a data do sistema estiver errada, aqui vai aparecer automaticamente a data errada. Então, essas são as funções básicas que estão nessa ferramenta aqui de funções. Ó, nós vimos essa soma, média, continuum, máximo, mínimo. E aqui nós temos outras. Vimos aqui de data, olha só quantas de data tem. Nós vimos essa aqui, ó, hoje. Tá? Então, são muitas funções, nós vamos ver as básicas, tá? Numa próxima oportunidade, eu vou gravar os vídeos para outras funções importantes, tá? A serem utilizadas. Vamos trabalhar com os gráficos agora, alguns tipos. Os básicos são gráficos de linhas, gráficos de colunas, de barras, de pizza, são os mais utilizados. Como seria um gráfico, então? Vamos aqui à planilha. Nós temos aqui algumas redes sociais e a utilização dessas redes sociais durante a semana. Quantas vezes por semana você usa cada uma? Como seria um gráfico, então, dessa planilha? Você
você vai selecionar os valores da planilha, com, por exemplo, se ela tem aqui título, eu tenho título, redes sociais e frequência. Seleciono também. Então, seleciono a planilha toda, aqui no caso, os valores e os seus dados. Menu inserir, gráfico. Inserir gráfico é bem simples. Ele já traz aqui para o padrão um gráfico. Você pode, quando você insere, você pode configurar, mudar aqui, por exemplo, o tipo do gráfico. Eu não quero gráfico de pizza, quero, por exemplo, um gráfico de colunas. Então, ele já mostra aqui um gráfico de colunas. Não quero de colunas, quero de barras. Ele escolhe aqui um gráfico de barras. Então, depende de como que você quer representar os seus dados. Algumas configurações básicas aqui. Você pode alternar entre linhas e colunas, vem desmarcado, mas se você marcar, observa aqui que eu tenho as redes sociais e aqui a frequência. Se eu marcar aqui alternar linhas e colunas, ele vai mudar. Olha como fica bacana. Eu coloco aqui o Facebook, coloco as cores de cada gráfico, tá? Então, alternar entre linhas e colunas. Vou mudar o gráfico aqui, deixa eu desmarcar. Vou mudar o gráfico, então, para um gráfico de pizza. Algumas configurações do gráfico de pizza. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o personalizar. No personalizar, eu vou aqui em gráfico de pizza. Eu posso escolher aqui, observa uma coisa. Eu posso escolher aqui, ó, marcador da fatia. Eu posso mostrar aqui, exibir os valores dentro do gráfico. Eu posso colocar o valor. Posso colocar também, se eu quiser, trocar, em vez de valor, colocar porcentagem de utilização. Olha só, ele já traz, automático já faz o cálculo para você, ou valor e porcentagem juntos. Depende de como que você quer essa representação. Vou deixar em porcentagem. Tá? Outra configuração interessante você pode colocar esse gráfico em formato 3D. Então, aqui em estilo de gráfico, você pode marcar a opção 3D. Já fica num formato mais interessante. Por padrão, ele já coloca o gráfico aqui no centro da planilha. Você pode clicar no gráfico e arrastar. Clica na parte branca, tá? Na área do gráfico aqui, senão ele muda partes do gráfico. Ó. Aí você arrasta. Pronto, colocou do lado. Ok? Por fim, gente, quando você finalizou a sua planilha, tá? Fez a fórmula, criou o gráfico que você precisar fazer na sua planilha, você pode também compartilhar com outras pessoas. Para compartilhar, da mesma forma que você usa lá no Docs, no Google Slides, você clica no botão compartilhar, digita o endereço de e-mail das pessoas que você quer compartilhar. Tem essa opção aqui também, em que a pessoa pode editar a planilha, pode somente comentar ou pode somente ver. Digita o e-mail, clica em concluir, pronto, ele já vai para outras pessoas e dependendo da configuração, a pessoa pode trabalhar com a planilha e fazer comentários, editar ou somente visualizar. Então, gente, ficamos aqui nessa aula com esse conteúdo básico de planilha. Vou fazer mais alguns vídeos mais à frente sobre o uso de planilhas com fórmulas mais avançadas, tá? Aguardem e até a próxima. Bons estudos para vocês!